Bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Lembrando que esse é um trabalho da equipe Espirais de Luz e de todas as pessoas que contribuem também, enviando temas para fazer a palestra ou mesmo material de estudo que contribui para esse trabalho que a gente faz aqui, que de certa forma é um pouco esclarecedor, né? Bom, tema de hoje: ame seu inimigo. Exatamente. Se você for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No capítulo 12, é isso mesmo? Isso. No capítulo 12, amai os vossos inimigos. Nós temos um tópico, que é o tópico 15, que fala assim: o homem do mundo, um homem venturoso, que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, joga a vida que lhe veio de Deus, joga a vida do seu semelhante fora, a que só a Deus pertence, esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável que, impelido pela cupidez, algumas vezes pela necessidade, se introduz numa habitação para roubar e matar os que se lhe opõem aos desígnios. Trata-se quase sempre de uma criatura sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence, em regra, à classe mais culta. Um que mata brutalmente, enquanto que o outro faz com método e polidez, pelo que a sociedade desculpa. Acrescentarei mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o desgraçado que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação. O duelista não tem por escusa o arrebatamento da paixão, pois que, entre o insulto e a reparação, dispõe ele sempre de tempo para refletir. Age, portanto, friamente e com o premeditado desígnio. Estuda e calcula tudo para, com mais segurança, matar o seu adversário. E certo que também expõe a vida, e é isso o que reabilita o duelo aos olhos do mundo, que nele então só vê um ato de coragem e pouco caso da vida. Mas haverá coragem da parte daquele que está seguro de si? O duelo, remanescente dos tempos da barbárie, em os quais o direito do mais forte constituía a lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra, e à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. Esse texto é de Agostinho, em Bordeaux, 1861, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, ele cita muito a palavra duelo, né? Duelo. O que era um duelo? O duelo era quando um cavalheiro, né, ele enfrentava o outro em um duelo. Os dois iam para o meio do mato, ficavam de costas, cada um com a arma na mão, distanciavam-se e um atirava no outro, e quem matasse o outro ganhava, né? Então, esses duelos, eles já fizeram parte de um conjunto de práticas antigas e que parecia ter sido dizimado da cultura comunitária mundial. Mas, na verdade, apenas deixaram de ser públicos e acabaram se tornando cada vez mais raros da forma como eram praticados. E, se de tempos em tempos alguns são tão dolorosos que se tornam exemplos quando acontecem. Então, antigamente a gente tinha essa cultura, né, duelista. Fulano falava alguma coisa que machucava o outro, aí ele já desafiava ele para um duelo e um matava o outro, e aí estava resolvido o problema, porque era questão de honra, vida ou morte. Mas é um fato, né, que nessa antiguidade, é um fato que o número desses acontecimentos não se compara, os de hoje em dia, com os dos que ocorriam antigamente. Quando o homem não saía de casa sem tomar sempre as necessárias precauções que pudessem evitar qualquer embate ao encontrar seu próximo na rua, ele corria risco de vida. E um sinal característico dos costumes dos tempos e dos povos, que era algo habitual, né, acabou se tornando o quê? Ofensivo ou oculto, quando se trata do porte de armas ofensivas ou defensivas. Então, hoje em dia, a abolição
de semelhante hábito, né? E uso dos duelos, ou mesmo de matar pela honra. Existem lugares que era lei. Se a mulher traísse o marido, ele tinha o direito de matá-la, imagina. Demonstra o abrandamento dos nossos costumes sociais quando isso acaba, se tornando curioso observar e acompanhar as mudanças. Basta voltarmos na história da humanidade, desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam cobertos de uma armadura de ferro e armado com lanças e armas reluzentes, até o momento em que uma simples espada à cinta passou a constituir mais um adorno e um acessório de um brasão do que uma arma de agressão. Ou seja, só uma apresentação, assim como a gente vê no 7 de setembro, todos eles desfilando armados, mas nenhum utilizando a arma para nada, somente para mostrar que ele tem aquela posição dentro do serviço militar. Então, colocando todo um sistema selvagem e abusivo por manter a ordem e o poder controlado pelo mais forte, onde apenas a barbárie era imperiosa, em uma situação de completa extinção. Quando esse sistema ficou extinto, né? Porque ele se tornou inútil perante a capacidade de pensar antes para depois agir, aí a coisa começou a mudar. Nesse momento em que o homem consegue uma evolução significativa, ao se afastar da impulsividade violenta que antes regia a aclamada honra, fundada em conceitos machistas e pueris de uma época. Então, o que acontece? Essa modificação de costumes também nos traz a imagem de que os combates que aconteciam em plena rua diante de um público enfurecido, ou de uma multidão que ainda conservava uma imensa vontade, né, pelas disputas regadas a sangue, assim como as que aconteciam, por exemplo, no Coliseu de Roma, né, foram aos poucos passando para o que acontece nos dias de hoje, se tornando ocultas e ilegais. Gente, os duelos não deixaram de existir, não. É incrível. Porque se você entra dentro de uma favela que tem guerras de gangues, você vai ver os duelos. Só que de uma maneira muito mais bárbara, muito mais cruel. Não existe um desafio para duelo. Existe já chegar e eliminar, chegar e matar. Pá, pá, pá. Eliminação. Não existe mais um duelo por uma honra. Existe, assim, uma luta e um assassinato ou um homicídio em prol dele mesmo sair em vantagem, em prol de tomar conta de algo, de tomar posse, ou seja, movido pelo egoísmo. Então, em nossa atualidade, a morte de qualquer criatura, hoje em dia, é um acontecimento que causa emoção. Exatamente. Seja ela de piedade ou de revolta, enquanto que em outros tempos valia muito mais a frase antes ele do que eu, mostrando o quanto ninguém dava atenção para quem estava vivo ou morto, desde que isso não afetasse a ele. Ou seja, o egoísmo em alta. O egoísmo e o orgulho, eles são um dos maiores fatores geradores da barbaridade ou da barbárie, ou dos bárbaros, ou do sistema brutal pela força. Eu comando porque eu sou forte, vocês são fracos, obedecem e são meus escravos. É mais ou menos essa ideia. Então, isso foi isso, assim, esse é o momento em que nós vemos que isso foi por água abaixo, porque, querendo ou não, em 1857, quando o Espiritismo apareceu, ele começou a agir de forma diferente. Assim como Jesus agiu na época em que ele apareceu, Jesus veio falar de perdão numa época em que não existia perdão. Não existia. Existia o tempo todo o homem vingando o homem por qualquer motivo, um tempo de barbárie. Então, nesse momento, o Espiritismo ele age nos corações dos homens, falando que devemos ter em nossas atitudes a caridade e a fraternidade. Então, as dores que estamos vivendo hoje, principalmente por causa da pandemia,
nos remetem a sentimentos como empatia e compaixão. Os mesmos sentimentos que foram ignorados pela raça humana por tanto tempo em sua história da evolução, enquanto que uma raça predominante no planeta. Então o homem, sabe, ele mesmo causou, aí eu posso até usar uma palavra assim, ele causou um karma da humanidade. Ele ficou por tantos anos, comandando pela força, obrigando as pessoas a realizarem aquilo que ele queria, criando hierarquias, monarquias, criando situações em que favorecessem uns e desfavorecessem outros, que, sinceramente, tudo que a gente vive agora vem de um longo conjunto sistêmico da nossa história. Repara para você ver. O que acontece? Nos mostra, né, que nós, tipo, é como se assim, não temos direito de nos perguntar, meu Deus, por que tudo isso agora? Nós não temos. Tenha compaixão de todos nós, quando isso vai acabar? Nós não temos esse direito de perguntar isso, não. Isso nos tira o direito. Por tantos anos que um homem foi violento na história, tantos anos, que para pensar da seguinte forma: imagine que da mesma forma que deveríamos ter ouvido a voz de Deus, quando, através do seu filho, ele disse, não matarás, Deus não questionou nada. Deus apenas esperou, porque ele não virou para a humanidade falou assim, meus filhos, quando vai acabar essa selvageria? Quando vai acabar essa barbárie? Você se matando? Não, seus filhos continuaram matando uns aos outros. Ele simplesmente, Deus em sua sabedoria como energia, ficou observando. Como a lei do retorno é obra dele, a humanidade pode continuar pedindo para que acabe logo. Mas, tem um mas, se continuar se esquecendo que para isso acabar é necessário dar o próximo passo para a evolução e banir de vez o egoísmo, o orgulho do seu íntimo, já que somente a empatia poderá mudar o quadro que ainda se justifica. Olha o que eu vou falar. Um quadro que ainda se justifica em matar o outro para que nada atinja os interesses daqueles que comandam. Nada vai mudar ou melhorar nada, nem vai passar. Pelo contrário, a tendência é ela piorar e voltar tudo de novo. É nessas horas que nós temos que amar mais, sabe? Olha, para vocês entenderem, o homem é imediatista. Ele quer tudo na hora. Eu vou fazer isso agora. Já tá na mão? Eu preciso disso, eu preciso agora? Ou traz para mim agora. Deixa eu te falar, eu te pedi isso ontem, por que não tá pronto ainda? Sabe? É um imediatismo enorme, sabe? Mas, quando esse imediatista tira férias, e que ele vai viajar, comprar algum lugar, ele não quer que ninguém ligue para ele. Ninguém incomode ele está no momento de férias, sabe? Mas quando ele volta a trabalhar, ele esquece que, por exemplo, para ele ter um vaso com flores, ele tem que plantar a semente, esperar a planta crescer. Ele vira para você e fala, para que eu vou fazer isso se eu vou numa loja e compro uma planta já pronta? Aí ele quer que essa planta dure dias. Essa planta não durou dias, aí o que ele faz? Ele vai e começa a agredir a todos ao redor dele, porque ele queria aquilo daquela forma. E ele tem o poder de decisão. Aí ele se torna uma pessoa que nós conhecemos como inimigo. O imediatista sempre vai assumir uma identidade inimiga perante uma pessoa que ainda não compreende o que ele quer. Então nós temos inimigos, sim. Quem são esses inimigos? São aqueles que vão contra as vontades
nossas, ou aqueles que não nos agradam, ou aqueles que nós não agradamos, ou aqueles que decidem nos perseguir, ou aqueles que nós não satisfizemos as vontades deles, e eles acham que têm o direito de acabar com a nossa vida. Ou simplesmente inveja. Resumindo, gente, todos esses sentimentos estão enraizados no egoísmo e no orgulho. Então, quando você tira o egoísmo e o orgulho da personalidade do homem, ele fica ótimo, ele fica maravilhoso, ele evolui, ele cresce, ele cria empatia, ele entende até o teor da vida. Então, o que nós temos que fazer para poder rebater essa construção negativa que é através do magnetismo que nós emanamos através dos nossos pensamentos e atitudes, trazem como inimigos para nós? Nós vamos amá-los, amar nossos inimigos. Se você parar para pensar, é graças a eles que nós poderemos ter força suficiente para sermos seus amigos quando tivermos que ajudá-los a sair do poço de lamentações que eles mesmos cavaram para si. Para quem não sabe, depois que a gente desencarna, o trabalho maior é resgatar esses espíritos. Sabe aquela pessoa que te persegue a vida inteira, que te maltrata a vida inteira, e você é resignado, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa tranquila, você é uma pessoa ótima, mas aquela pessoa continua te perseguindo. Quando essa pessoa desencarna, né, ela vai para um lado. Você, quando desencarnar, vai para outro. Quando você chega lá, você fala assim, cadê fulano? Aí a pessoa vem e fala assim, olha, fulano, como ele fez isso durante a vida, ele infelizmente não alcançou mérito suficiente e foi atraído magneticamente para uma região umbralina. Nessa hora, o espírito solidário, que sabe o que significa amar o inimigo, ele mesmo se prontifica a ir lá e ajudar aquele que maltratou ele a vida inteira. É a hora em que a essência do espírito compreende a atitude de Jesus Cristo, que foi maltratado, que foi crucificado, subiu aos céus, aspas, amando a humanidade do mesmo jeito. Ele foi tão amável, que depois de todas as coisas que fizeram com ele e que crucificaram ele olhou para o céu calmamente e falou, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E é isso que nós temos que levar em consideração. É a consciência daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós somos, e não desejar nada de ruim para ninguém. Amar o inimigo não quer dizer que você vai dar um monte de beijinhos e abracinhos nele, mas você não vai alimentar nenhum pensamento negativo para aquela pessoa que se considera seu inimigo. Porque, como diz uma amiga minha, eu não tenho mais inimigos. Eles que se considerem inimigos meus, porque eu entendi que são pessoas que não querem aceitar ou do jeito que eu sou, como eu sou, a vida que eu tenho, enfim, qualquer situação que seja. O importante agora é a gente compreender o quanto o amor e o quanto a nossa própria gratidão por essa oportunidade de vida agora é maior do que os sentimentos inferiores que nós alimentamos com o momento da raiva, da ira, né? Não vamos perder tempo com isso. Vamos amar a todos, porque é mais fácil e muito mais interessante evoluir pelo amor e não pela dor. E isso encerra também esse movimento de provas e expiações e dá início para os nossos espíritos encarnados ainda ao processo de regeneração, que faz parte do futuro do planeta, que faz parte do futuro da minha vida, da sua vida e da vida das próximas gerações. Que sejamos mais luz,
que sejamos amor, que sejamos perdão, que sejamos gratidão, mas que não esqueçamos que aquele mesmo inimigo hoje seu, que você considera ou que ele considera inimigo seu, quem sabe não foi sua vítima em outra vida, numa outra encarnação. E você tem que aprender a amar isso, amar essa situação e amar essa pessoa com o mesmo teor que você a prejudicou no passado. Se você foi intenso a fazer isso, seja intenso agora para perdoar e amar. Ame muito os inimigos. Bom, eu espero que a palestra tenha sido esclarecedora para todo mundo. Eu acho que eu falei assim, tempo suficiente. Não vou nem olhar o horário agora, não. Mas o que eu falei, eu acho que tem um pontinho aí positivo que vai te ajudar a compreender até mesmo a situação em que nós nos encontramos atualmente. Muito obrigado por ter paciência, como sempre, por me ouvir. Vamos lá, curtir essa página no Facebook, tá? E vamos também nos inscrever no canal do YouTube, acionar o sininho para você ser avisado sempre que a gente publicar um vídeo para você. Muito obrigado, até a próxima. Beijos de luz.